Boa tarde pessoal, bem-vindos à live de hoje e hoje vamos ter aqui uma live com convidada especial e vamos estar aqui a falar um pouco sobre o acompanhamento online, saber o porquê que ela recorreu ao acompanhamento online, como é que conheceu o meu trabalho, para perceber como é que está a correr o processo e para vocês também terem uma ideia mais abrangente do que é o processo e se querem realmente mudar, porque é que é importante terem um acompanhamento e que seja adequado aos vossos objetivos. Só esperar que ela entre na live e vamos ver se dá para fazer com este telemóvel, porque no fim de semana passado não deu para partilhar a live. Aqui, convidar. Ah. Alô? Alô Vera, tudo bem? Um, dois, um, dois. Estás-me a ouvir bem? Acho que sim, e Vou tu? pôr aqui os dois fones, sim, também. Antes de mais, Até que agradecer enfim. por participares aqui na nossa live. Já era para ter acontecido há mais tempo, mas isto nem sempre temos os horários disponíveis. Agenda. Exatamente. Então vamos fazer hoje aqui a nossa live e falar aí um bocadinho do acompanhamento, perceber aí como é que está a correr. Primeiro, podes-te apresentar, Vera. Podes também, se Claro. quiseres, introduzir com a questão inicial, que é o que é que te fez procurar o acompanhamento e como é que conheceste o meu trabalho. Poderemos começar também com essas duas questões e com a apresentação. Então, o meu nome é Vera, Vera Almeida. Sou nascida e criada na Guarda, uma cidade cá um bocadinho para cima. Sempre estive ligada ao desporto. Eu trabalhei 11 anos numa loja de desporto, mas nunca estive alocada a nenhum em concreto. Eu gostava muito de cardio, como quase todas as mulheres. Uh, e, e a única coisa que eu via era a perda de peso, pronto, que era isso que me interessava. E entretanto, decidi mudar tudo na vida. Mudei de emprego, mudei de trabalho, mudei de carro, mudei de sítio onde moro, mudei de tudo. E entramos em quarentena. E na quarentena é que me fez realmente falta fazer exercício físico. E num dia, a correr o Instagram, vi um post teu que falava no desenvolvimento do glúteo. E eu, realmente é uma coisa que me interessa. Eu segui uma atleta que muitos de vocês devem conhecer, que é a Olena. Ela tem imensos treinos de glúteos, muito bons alguns, mas são treinos dela, para ela. Não são desenvolvidos para mim, nem para as pessoas que estão a ver, pronto. E então os resultados, claro que não eram iguais. Tive alguns, é verdade, consegui desenvolver alguma coisa, aprendi principalmente as posturas dos exercícios, o que me ajudou bastante depois com o treino do Pedro. E depois calhei a responder a um comentário dele num post que ele fez sobre um treino e começámos tudo por aí. Achei interessante o treino que ele colocou-me o desafio de experimentar, eu experimentei, andei 3 ou 4 dias de urida e a partir daí nunca mais parámos, começámos a falar e pronto. E aqui estou eu, não sei quantas semanas depois, um bocadinho melhor nas dores. E a nível de treino também. Não, mas foi isso mesmo. Até lembro-me que eu mandei-te alguns treinos para fazeres e até houve ali uma semana em que disse: Olha, faz este treino aqui, faz este ali e diz-me como é que te sentes, como é que sentiste o glúteo, perceber também como é que estava aí a tua forma física, por assim dizendo. Eu às vezes tenho medo de. Não é medo, mas é algum receio de dar determinado tipo de treino, porque é a tal situação. Quando não tenho uma avaliação prévia, muitas vezes não sei se o treino vai ser o mais indicado. Mas como já tinhas demonstrado interesse e já tinha percebido que também já treinavas há algum tempo, experimentei assim, olha, vou desafiá-la e vou dizer para fazer desta forma e também com estes exercícios antes da ativação, com os alongamentos, com tudo certinho, que é para ela sentir ali bem o glúteo e a realidade é que deste logo um feedback muito positivo a nível desse treino que acabaste por experimentar e toda a ordem
e tudo como tinha sido colocado e tu seguiste tudo certinho e também percebi logo que eras uma mulher objetiva e que gosta de fazer as coisas da forma certa e que gosta de fazer sobretudo aquilo que acaba por dizer, porque lá está, muitas vezes o que é que acontece? As pessoas vêm ao Instagram, veem uma coisa, vão experimentar, depois vão ver outra, experimentam outra diferente, depois andam de um lado para o outro a fazer as coisas sem sentido nenhum e depois não conseguem ter os resultados que pretendem. E como tu também sempre tiveste lá tal situação de quereres desenvolver mais o glúteo, que era uma parte do teu corpo que interessava desenvolver, no entanto, também acabas por treinar superiores e gostar de superiores e até tivemos um bom desenvolvimento a nível dos membros superiores. E também foi uma coisa que eu sempre disse no meu Instagram, que é importante também as mulheres treinarem membros superiores, que é para depois conseguirem progredir a nível das cargas nos exercícios para os membros inferiores. Então, só passando aí à próxima questão, neste caso tu iniciaste com o produto de treino, e depois passámos também para a parte alimentar e temos aqui um serviço lá assim para o misto, por assim dizendo. O que é que te fez, neste caso, comprar o produto de treino? Uh, e É assim, falamos também daqui da parte inicial do processo, também se quiseres falar, depois também dos ajustes da alimentação, se quiseres já abordar essa parte, podes também abordar. como, caí. Como a maioria das mulheres pensa, eu também pensava assim, que era a cortar nos hidratos, que ia conseguir ter mais resultados, porque os hidratos engordavam e não sei o quê. Pronto, eu errei nessas coisas, eu passei por isso tudo. Tudo o que tu falas nos vídeos todos, eu passei lá. E então cheguei a um ponto, não é, que não conseguia evoluir mais nas cargas, porque sentia-me mesmo muito cansada e não conseguia depois passar mais dali. Tanto que quando contactei o Pedro, eu só trabalhava com 10 quilos e à rasca, porque fazia subidas muito bruscas, porque lá está, porque eu antes seguia os treinos da Olena e comecei com um garrafão de água, porque era o que havia na altura da quarentena, e depois comprei um halter com discos, não é? Que tinha 10 quilos de peso e passei logo para os 10 quilos. E então eu não conseguia fazer nada. Começava com os 5 quilos, mas nunca conseguia, depois passava para os 10, mas nunca conseguia fazer um treino com os 10 quilos. E então, também, como o Pedro falou no produto de treino, em que continha também um plano alimentar, daí é que fiquei mais interessada em comprar. E o preço justifica bastante o acompanhamento que ele faz, que eu sou uma chata. E então, acho que pessoas estejam à vontade, porque ele responde sempre, sempre. É verdade. Entretanto, o Pedro fez o meu plano alimentar e o primeiro dia eu estava estúpida da minha vida porque eu estava a comer o dobro daquilo que eu comia. Eu estava sempre a comer, meu Deus, faço 5 refeições, acho que é isso, Exatamente. e como meio quilo de comida ao pequeno almoço. Para quem tem medo que, e tal, engorda, não. Ao fim das primeiras 6 semanas do produto de treino, eu já tinha perdido 2 quilos. Portanto, comer mais não significa que vai engordar. No meu caso foi o contrário. Transformei, foi a gordura que tinha em massa muscular e estamos no bom caminho para atingir os objetivos. E muitas vezes o que é que acontece? E nós até tínhamos falado deste assunto antes de fazer o plano alimentar, porque já tinhas dito que não gostavas de comer muito ao jantar e que até preferias Sim, comer mais de manhã. E eu disse assim: olha, perfeito, porque isso é mesmo indicado, só temos de ter cuidado ali, como treinas à noite, termos depois ao jantar a ingestão proteica necessária para recuperarmos ali do treino e depois de manhã vamos acabar por comer mais. E também adequamos assim a parte alimentar àquilo que é a tua rotina e àquilo que, o que são os teus gostos. E isto é fundamental naquilo que é o processo, naquilo que é a dieta, porque se a dieta não estiver exatamente. ajustada ao contexto e aos gostos alimentares, vai ser sempre muito difícil. E a realidade é o quê? As mulheres costumam fazer o contrário. É o quê? Não comem de manhã, porque de manhã acordam, vão se despachar a correr, têm ali um bocadinho de fome, mas sabem, se não comerem naquela altura, passar 10 minutos deixam de ter fome. Depois chegam ali ao almoço e começam a comer,
e se for preciso, como vão ter mais fome que o que teriam antes, vão acabar por fazer uma pior escolha se estiverem num contexto em que vão ser obrigados a escolher, e isso depois acaba por pesar no quê? É lá está na ingestão calórica, porque nós poderemos comer mais comida, mas poderemos ingerir menos calorias. E esta acaba por ser a realidade. E muitas vezes as pessoas, quando vão fazer determinadas refeições em que vão comer, por exemplo, mais saladas, isto é um exemplo. Depois ao lanche acabam por comer uma bola de Berlim só por comer um salada ao almoço e isso não vai servir de nada. É preferível ter uma alimentação mais consistente com os alimentos que gostamos e nas quantidades adequadas para aquilo que também estamos a fazer neste caso. E a realidade é que na primeira semana nem começámos logo com as quantidades totais estipuladas, porque lá está, tu no primeiro dia sentiste muito cheio, eu disse assim, olha, então amanhã como que te sentiste satisfeito e aqui ao longo das semanas vamos aumentando, depois também vais progredir a nível dos treinos e aproveitas que vais ter mais fome porque vais progredir mais a nível dos treinos, porque o gasto calórico lá está, aumentava, também necessitavas mais energia para os treinos e mesmo para o processo de ganhar massa muscular. E foi assim um pouco como aconteceu. Falar aqui agora nesta parte inicial, como é que foi a tua adaptação aos planos, tanto a nível da alimentação como do treino. Da alimentação já falaste aqui um bocadinho, a nível das quantidades foram maiores e lá está a tal situação. Disse sempre desde o início, não tenhas medo de comer, que não vais engordar, depois também se for preciso ajustamos mais à frente, se virmos que os resultados não são aqueles que estamos à espera. Isto Espero. também é o processo. A nível da alimentação foi mesmo um processo, foi uma questão de hábito, criar uma rotina acima de tudo. A rotina é super importante. Uma vez que tenha uma rotina, não falha, mesmo o pequeno almoço, os lanches, tudo. Se houver um horário definido, o corpo chega àquela hora e pede. E precisei mesmo dessa comida porque o Pedro começou-me a matar com os planos de treino. Criou um plano de treino em que à segunda-feira eu morria para a semana toda, que era o treino 1, potentíssimo, com exercícios, por acaso, que nunca tinha feito, mas que eram muito bons. E então o corpo começa a pedir mesmo essa ingestão calórica que é necessária, essa ingestão proteica. E fomos aos bocadinhos e neste momento já estamos nos 35 quilos de carga. No agachamento, exatamente. E mesmo nos superiores também braços era bola. E entretanto comecei bola mesmo. E entretanto também já me dá algum gozo, agora já gosto de treinar superiores. Supino já faço com alguma carga, 17 ou 18 quilos. E pronto, é tudo um processo. Estamos em desenvolvimento. Exatamente. E o treino 1 continua a ser horrível. Continua a matar para a semana toda, mas já não estou amassada. Pronto, é normal a primeira semana quando mudamos o treino, mas depois o corpo adapta-se e bola para a frente. Exatamente, até nesse período de adaptação, ou seja, aquela primeira semana, aquelas 2 primeiras semanas, quando temos ali alguma mudança a nível do treino, acabam por ser as semanas mais críticas, por assim dizendo, em que também devido às mudanças existe também um maior dano muscular e até não é nessas 2 semanas que o nosso corpo vai evoluir, porque ele está-se a adaptar ao estímulo, e nas semanas seguintes é que depois acabamos por ter, lá está essa resposta mais a nível da hipertrofia muscular. E também é isso que temos vindo um pouco à procura, porque lá está, como falámos, não interessava estarmos também aqui a perdermos mais gordura para depois estares mais flácido e também não era isso que estavas à procura e era algo que não irias gostar e lá está. E muitas vezes temos que ir contra aquilo que nos foi dito, contra determinadas crenças que acabámos por acreditar, que lá está, foi aquilo que aquela pessoa disse, a outra pessoa disse, e uma pessoa de ouvir tantas vezes a mesma coisa acaba por criar determinadas crenças que acabam por ser erradas. Lá está, como a situação dos hidratos de carbono, por exemplo, que mencionaste bem, muitas mulheres têm medo de comer hidratos de carbono, mas deviam ter, não era medo, mas uma preocupação acrescida em progredir a nível das cargas, por exemplo. E se não
tiverem uma boa pausa entre séries, que muitas vezes as mulheres no treino têm a mania de fazer o treino a correr para despachar o treino, então não fazem pausas entre séries e depois isso também vai prejudicar muito aquilo que é a progressão de cargas e mesmo a questão dos hidratos de carbono. E eu, se bem me lembro, Vera, tu costumavas assistir muitas lives, quando na altura em que fazia mais lives, eu quero ver se agora, neste mês de julho, vou ter mais disponibilidade, volto a fazer mais lives também. E, e acabavas por assistir às lives e acabavas também por identificar muitas vezes com aquilo que era abordado. E isto porquê? Porque acabo por falar muito nesta questão das crenças, na forma que devemos de treinar e olhar para o treino, neste caso, e neste caso muito também a parte alimentar. Passando aqui à próxima questão, como é que tem sido o acompanhamento? Já disseste que és uma chata, mas podes especificar aí um pouco mais, como é que tem-te ajudado nas tuas dificuldades, quando estas aparecem, se quiseres dar algum exemplo prático, estás aí à Eu vontade. sou daquelas que ainda não estou a pecar e já lhe estou a contar. Então, eu a pensar, eu acho que é o que mais me marca. Houve um dia que aqui em casa decidimos comer lasanha, porque tenho um companheiro e temos uma miúda com 8 anos. E claro que as crianças querem sempre gordices. E houve um dia que era para comer, o almoço era lasanha. E então tirei a fotografia à tabela nutricional e mandei para o Pedro com a seguinte legenda: perdoai-me porque eu hoje vou pecar. E a resposta do Pedro foi: se comeres só a tua parte, não há problema nenhum. E eu fiquei: como é que é possível? Como não há problema? Eu vou comer uma gordice, não há problema. E foi das situações que mais me marcou. Realmente, se tudo for controlado, acho que temos que incluir tudo na alimentação. Tem que haver peso e medida para tudo e vai depender depois do objetivo de cada um. Mas todas as dúvidas que eu tinha, mesmo em relação a exercícios, porque, como eu disse, fiz exercícios novos que eu nunca tinha feito. E as posturas são essenciais para que o exercício seja sentido, seja bem feito. E eu mandava-lhe um pequeno vídeo de como eu estava a fazer e o Pedro logo na hora corrigia, ou mandava um vídeo a explicar como é que tinha que fazer, ou ele sempre super disponível, a qualquer hora, manda logo resposta às questões, seja alimentar ou seja a nível do treino mesmo. Por isso, está lá, Pedro. Exatamente, exatamente. Por isso é que é acompanhamento, senão seria só planos ou treinos online, por assim Sim, dizer. eu tive num ginásio, eu gostava muito de fazer indoor cycling. Estive no ginásio e depois eu pedi no ginásio para ter uma parte de musculação, pronto, porque eu achava que devia tonificar. E então eu ia para a outra sala, que era a sala de musculação, só que o rapaz que estava a acompanhar-me a mim e a 20 pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, eu não tinha atenção nenhuma, tinha pausas tipo de 10 às vezes 15 minutos entre exercícios, não tinha correção de postura nenhuma, então acho que estou a ter um melhor acompanhamento agora que estou longe do que na altura que tinha uma pessoa mesmo ao meu lado que me podia ajudar. Exatamente. E às vezes também é pensarmos um bocado na realidade e também como está a atualidade mais a nível do Oi? fitness. Uh, Acho que já voltaste. Já Deu voltei. aí uma quebrazita. Estava a dizer que temos que É os olhar um montes. bocado para o contexto, um bocado aí para a realidade do fitness hoje em dia e de como é que também estão os ginásios. Porque muitas vezes os ginásios, se forem ginásios maiores, por assim dizendo, acabam por ter muitos PTs que são recém-formados e muitas vezes não estão adaptados ou não estão na melhor forma, por assim dizendo, porque isto a profissão também é evolutiva, ou seja, um PT que acaba-se de formar ainda tem muitos anos para evoluir e mesmo para estar em sala e na sala de musculação não é um cenário fácil, por exemplo, orientar 20 pessoas ao mesmo tempo não é nada fácil e tem-se perdido também um bocado disso porque hoje e atualmente, hoje em dia, há muita vertente de querer vender os PTs, de quererem puxar os clientes para a vertente do PT, então muitas vezes acaba por estar só um PT na sala e às vezes a sala está com 20, 30 pessoas e como é lógico não consegue dar, É dar frustrante. vazão a todos. E ainda por cima acaba por ser inexperiente
acaba por não estar posicionado, por exemplo, da melhor forma para conseguir ver as pessoas todas e dessa forma perceber também quem precisa de ajuda. Isto é um pequeno detalhe e às vezes o posicionamento dentro da sala de musculação faz toda a diferença, porque uma coisa é se eu tiver 10 pessoas atrás de mim e não estou a ver 10 pessoas, só estou a ver as outras 10 pessoas. E outra coisa é eu estar posicionado em que estou a ver as 20 pessoas. E depois também, como é óbvio, depende sempre da disponibilidade que o próprio profissional acaba por ter para desempenhar, neste caso, as suas funções. E como estava a dizer, a questão do acompanhamento também é mesmo essa, é nós estarmos aqui a ajudar quem está desse lado, a ajudar quem quer também evoluir, e a realidade é esta, porque há pessoas que também recorrem ao acompanhamento online e depois não dão os feedbacks quando têm que dar, quando é para fazer as avaliações às vezes não fazem nas datas certas ou tem quase que andar a correr atrás das pessoas para perceber o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal, em vez de ser a própria pessoa a dar o feedback e a dizer, olha, isto não está a correr bem, e eu dizer, ok, então vamos fazer isto e isto para perceber se o erro é disto ou se o erro é daquilo para podermos progredir. Porque é tal situação. Lá está, se tu não me tivesses mandado a foto da lasanha, se calhar irias comer, irias ficar depois arrependida, com o peso na consciência e depois irias cortar em alguma coisa na comida. E aquilo que nós fizemos rapidamente ali foi, tu mandaste uma foto e eu disse, olha, se comes 250 gramas está tudo bem, depois fazes o resto do dia normalmente e amanhã é um dia normal, voltas ao plano normal, por assim dizer. Isto também as pessoas têm que perceber que uma coisa são os planos, né? E que nós temos que olhar para o plano como se fosse um guia. Só que não é por nós não conseguirmos, às vezes, seguir a 100% que vai acontecer alguma coisa de mal. Um bebê, quando está a aprender a andar, ele cai várias vezes. Agora, os adultos, quando querem fazer dieta e erram uma vez, é o fim do mundo. Já é logo sentimentos de frustração, arrependimento, no dia a seguir não comem nada, fazem montes de horas de cardio para tentar compensar a burrice que fizeram e criam estas más relações com a comida desta forma, sem necessidade nenhuma. Como nós fizemos, tu ficaste de consciência tranquila e fizeste as coisas todas certinhas, à tarde treinaste, no dia a seguir volta tudo à rotina. É claro que uma pessoa se comer lasanha todos os dias vai ser prejudicial em alguns aspectos. Depende, se for só ali 50 gramas, dá para gerir. Para gerir. Às vezes as pessoas acabam por não ter a consciência que às vezes a própria composição dos alimentos acaba por favorecer positivamente ou negativamente o funcionamento do nosso organismo, do nosso metabolismo. E quando nós olhamos para esse tipo de comidas, o que acaba por ser mau, assim num cenário mais geral, sem falar da composição específica, acaba por ser a quantidade de gordura saturada que acaba por ter. Por isso, isto não quer dizer que nós não possamos consumir, simplesmente temos que consumir com alguma moderação. E a moderação, com pés e cabeça, não é comer aquilo todos os dias, mas se comer uma vez por mês, a influência que vai ter é mesmo mínima, zero. E exatamente. Lá está, ninguém é saudável por comer em 30 dias uma salada, da mesma forma que ninguém vai engordar por em 30 dias comer um pedaço de uma lasanha. E esse acaba por ser assim o melhor exemplo, por assim dizendo, porque lá está, aquilo que acaba por estragar muitas vezes o processo é a ideia que a pessoa acaba por ter, que vai comer aquilo, não devia ter comido aquilo e depois vou deixar de comer ou não vou comer o resto do dia e depois amanhã vou fazer isto e aquilo para tentar compensar. Não, compensar. Não existe. O caminho faz caminhando e quando se erra, a única coisa que se pode fazer é uma pessoa levantar-se e voltar para o caminho e fazer as coisas todas certinhas. Exatamente. E quando há esta comunicação que eu e tu temos, é muito mais fácil nós caminharmos, porque acabamos por caminhar juntos, todas as dúvidas que tu tens, ou se estás a fazer bem, se estás a fazer mal, eu consigo te ajudar, porque comunicas-me, porque se não me comunicasses eu não te conseguia ajudar, e essa também é a realidade, e por isso é que eu digo que o acompanhamento requer comunicação, e se não houver comunicação desse lado, eu também não posso fazer por vocês, por assim dizendo, e então assim torna-se mesmo muito mais fácil. Por isso é que eu digo, eu prefiro que vocês sejam chatas, como tu disseste, Vera, do que não dizerem nada. É muito pior, a sério.
porque eu que também estou aqui deste lado, gosto. Oi, caiu. Ah, estou aqui. Aí, estás aí atrás, estás com pouca Caiu aqui net. qualquer coisa. E estava-te a dizer que gosto sempre de ter o feedback desse lado, porque aquilo que me dá mais prazer, ou seja, neste trabalho que tenho, é mesmo mudar a mentalidade, a vossa mentalidade, fazer com que vocês atinjam um equilíbrio e que se sintam bem com vocês próprias, seja através da relação que vocês têm com a comida, com a relação que têm no treino e mesmo com todos os hábitos que são fundamentais para conseguirem ter um estilo de vida mais saudável e, sobretudo, para atingirem os vossos objetivos. E isso também é aquilo que acaba por dar mais prazer e que me deixa mais concretizado, por assim dizendo. Vamos passar à próxima questão. Estás-me a ouvir, Vera? É que a tua imagem Estou. parou. Ah, ok. Mas estás com som, não tem mal. Ahm, Opá, isto é um ermo. não faz mal. Então, como é que, já que estamos a falar aqui desta parte, como é que o acompanhamento tem mudado a tua visão sobre a alimentação, sobre o treino, também sobre a importância do descanso, mesmo às vezes ao fim de semana? Já falámos muitas vezes de termos atividades que não estejam relacionadas com o comer, pronto, que acaba por ser o erro de muitas pessoas, e nós acabamos por falar disto tudo. Como é que aí o acompanhamento tem mudado a tua visão sobre estas atividades, por assim dizer? Então, há uma coisa que eu falei com o Pedro, que eu faço mais o meu companheiro, que é andar de moto muitas vezes. Somos os dois motares, gostamos muito de concentrações, gostamos de motas de terra e de ir para o meio do monte. E nas concentrações, o que é que se faz maioritariamente? É comer e beber. Eh, e beber não é água, não é? Então eu perdia muitas vezes quando saía, agora depois de ter começado o acompanhamento, começámos a fazer alguns passeios e eu notei que perdia muitas vezes, apesar de estar no meu dia de descanso, tentava, por isso é que o meu dia de descanso é ao sábado, para estar, apesar de estar no meu descanso, eu saltava muitas vezes o lanche. E o lanche é importante porque eu só faço 5 refeições, então se vou saltar as refeições, quando chega a hora da refeição seguinte, eu estou com uma fome de lobo. E então, para não fazer a geneirinha, comecei a levar o meu lanchinho numa mochila e quando chega a horinha na mesma, lancho e fica tudo bem igual. Agora, em vez de estar a ver estupidezes, estou a ver a minha aguinha e por aí afora. A partir do momento em que eu me meti nisto a sério, levo mesmo a sério e então mudei algumas mentalidades assim. Mudei a minha e mudei a de muita gente que está à minha volta que pensava igual. E então agora, lanchinho na mochila. E toda a gente Exatamente, goza comigo. Toda a gente goza comigo porque eles estão a beber cerveja e eu estou a comer uma banana. Ou estou a beber um iogurtezinho. exatamente. E isso acaba também por ser muito importante. Porquê? Porque muitas vezes acabamos por ter aquela ideia errada quando entramos em determinado contexto, temos de ter um comportamento similar Igual. com os restantes, exatamente, para que sejamos aceitos. E a realidade é que isso não é real, porque muitas vezes as pessoas, apesar de apreciarem lá está a cerveja e a comida, também apreciam o convívio, a parte social, e nós para oferecermos essa parte social não precisamos de extrapolar no nosso Exatamente. comportamento alimentar, nem neste caso na ingestão de álcool. Ahm, em relação à Costuma-te a ver. alimentação, também já falámos aqui um pouco, falaste logo no início da questão do medo de comer e aquilo que te preocupava e que deixou de ser uma preocupação era a quantidade de comida e até acabaste por já teres dado o feedback que às vezes aquela vontade de comer determinado doce tinha desaparecido, que mesmo o teu próprio controle sobre, por exemplo, determinada bolacha que apetecia comer, comias só uma e ficavas satisfeita, e isso tudo acabam por ser mudanças. Lá está, primeiro muda a visão e depois muda o comportamento, porque se nós não conseguimos mudar a nossa própria mentalidade e a nossa forma de pensar, muito dificilmente vamos conseguir mudar o nosso comportamento. Às vezes, lá está, e para isso é que o acompanhamento serve, para dar aquele empurrãozinho, aquela ajuda, para vocês perceberem desse lado que, ok, Eu vou-vos eu, dizer, eu- eu trabalho com o demónio em pessoa.
À minha frente, todos os dias, eu tenho uma rapariga que ela parece uma enfardadeira. Ela come tudo, tudo, só aborridades, gordices, tudo o que vocês possam imaginar. E houve um dia que mandei a fotografia do Pedro, ao Pedro, do lanche dela, que era as bolachinhas que ele está a falar, que são umas bolachinhas de morango, deliciosas. E então ela tinha 4 caixas dessas, de bolacha, para o lanche. 4 caixas dessas e 2 tabletes de chocolate Milka. E depois tirei fotografia ao meu lanche, e ao Pro, aveia, essas coisas todas deliciosas. E tipo, eu só lhe disse assim, eu convivo com a tentação todos os dias. Eu tenho que me controlar todos os dias. E ela oferece sempre e incentiva-me sempre a comer uma e come, porque só uma não faz mal e porque não te vai fazer mal nenhum e não engorda. Só que não pode ser assim. Já não me apetece, aliás. A verdade é essa, é que chega a um ponto que já nem... Ok, uma às vezes não tem mal nenhum. E depois eu conto-lhe, quer dizer, eu conto-lhe, cada vez que eu pego, eu mando-lhe mensagem a dizer, olha, vou comer isto, posso? E eu digo logo, dá, que dia é treino 2 já é o treino 1. Então podes comer, que não tem Como problema. a, como a Come caixa. duas, come duas. Não, e a realidade é que muitas pessoas também acabam por passar por essa dificuldade, que é o facto das outras pessoas à nossa volta muitas vezes incentivarem a escolha do pior comportamento, por assim dizendo. E às vezes a própria pessoa também tem que compreender que a outra pessoa pode não ter as mesmas escolhas que a nossa, e eu quando falo disso também falo no sentido, por exemplo, eu quando vou lanchar com determinadas pessoas, eu não vou estar a obrigar essas pessoas a comerem aquilo que eu vou comer, como é óbvio, cada Claro, um tem a sua liberdade, tem a opção de escolha. E eu também não vou estar a criticar aquilo que os outros vão comer. E, e às vezes podem, ou grande parte das vezes, nem vão comer aquilo que deveriam ou que era o melhor, e depois aquilo melhor está sempre dependente de vários fatores. A própria alimentação acaba por estar relacionada com as sensações, com a sensação de prazer, com muitas vezes com a educação que tivemos. Os nossos hábitos alimentares acabam por ser muito importantes e acabam por influenciar e muito as nossas escolhas. É claro que os hábitos podem ser mudados, mas lá está, nós só conseguimos mudar esses hábitos se mudarmos a mentalidade. E por isso é que eu digo que muitas vezes o meu trabalho é mudar mentalidades e não é apenas passar os planos, por assim dizendo, porque se fosse só fazer isso, acredito que muitas pessoas não teriam resultados, porque é difícil, principalmente para as pessoas que acabam por ter maus hábitos e querem mudar os hábitos, se não estiverem sempre ali um feedback, também para as fazer perceber porque é que se estão a comportar daquela maneira, e isto acaba por ser importante, muitas vezes fazer perceber o contexto, e todo este tipo de situações acaba por ser muito importante. Houve até uma vez que tu tinhas comentado essa questão da tua colega de trabalho, e é engraçado, não é? Que depois, quando começarmos a comer mais e começaste a fazer as refeiçõezinhas todas certinhas, acabaste-me por dizer uma vez: hoje nem me apetecia comer. Houve uma vez que até era francesinha, não era verdade? Tinhas comentado em ir levaram-me a comer. comer francesinha e eu não consegui comer. Exatamente. E E eu adoro francesinha. todas estas questões, e muitas vezes as pessoas metem-se a jeito, por assim dizer, que é o quê? Fazem aquelas dietas malucas, Ah, fazem, ela come salada. fazem demasiadas restrições, exatamente, não têm medo de comer os hidratos, deixam de comer batata, arroz e massa e cereais, por exemplo, ou leguminosas, porque acham que vão engordar, e depois quando se vêem num contexto em que há ali alguma coisa que é apetecível, acabam por extrapolar no seu consumo. E isso, lá está, vai lá criar aquela má relação com o comportamento alimentar e não vai levar a lado nenhum. E lá está, se tu não tivesses mudado o teu comportamento, se não tivesses, neste caso, também acreditado em mim e pensares assim, ok, eu vou fazer isto tudo certinho, vou dar aqui um passo em frente, com os olhos fechados e vamos ver. E vamos ver o que é que, No que é que o isto que é dá? que, o que é que acontece. Exatamente. E a realidade é que todo o teu comportamento se veio, e mesmo a tua mentalidade, pronto, por assim dizendo, vem-se alterando aqui ao longo destas semanas.
E a realidade é que Oi? é desta forma Não quero. que existem esses resultados e temos tido aí resultados muito positivos e garanto que, até vou dizer aqui publicamente, que a tua evolução do ano vai ser de deixar aí a boca aberta. Ahm, Ainda tenho muito para sofrer. sim, sim, ainda faltam aí uns mesinhos, ainda faltam uns Ainda tenho mesinhos. muito para sofrer. Meu Então, Deus. já falámos aqui desta questão. A próxima, como é que te sentes atualmente em relação ao tempo de antes de teres começado com os planos, com a alimentação? Ou seja, que mudanças ocorreram? Já falámos aqui um bocadinho disto, mas Eh, para além da parte comportamental, não é? A nível da comida, a relação que tinha com a comida, é ver agora os resultados físicos que já são evidentes e claro que sobem a autoestima e a partir daí acho que arrasta logo outra série de coisas. A motivação faz-me querer mais, faz-me querer ser ainda mais certa, faz-me querer seguir ainda melhor para conseguir ter ainda mais resultados que os que estou a ter agora. Está a ser uma evolução extremamente positiva a nível de tudo. Agora é continuar para a frente. Agora tive uma dificuldade que posso falar com vocês e de certeza que há de haver mais raparigas na mesma situação que eu, que é agora com a entrada do calor. Eu pelo menos acontece-me imenso que é com a entrada do calor perder um bocado o apetite. Ou perder um bocado o apetite pelas comidas quentes, não me apetece tanto. Entretanto, comentei com o Pedro sobre isso, porque estava a perder um bocado na parte dos lanches, estava a perder um bocado no almoço, o jantar nem tanto, porque já era soft, então consegue-se. Mas principalmente no almoço e os lanches estavam-me a custar um bocadinho, porque realmente com o calor perco um bocado o apetite. Então arranjámos ali umas formas de fazer uns batidos, de começar a fazer mais saladas com todos os ingredientes que são precisos, não é só aquela salada das folhas, que não alimenta ninguém, nem os coelhos, e começar a fazer boas saladas com lentilhas, com batatas, tudo que seja de salada fria, conseguir adaptar aí para conseguir ter uma alimentação correta e conseguir, porque senão não posso com as canetas. é, preciso, é exatamente. preciso comer, senão não posso com as pernas. O treino, há bocado queria ter comentado esta parte, o treino de superiores para mim foi principalmente para conseguir puxar as cargas, porque eu quando comecei nos 17 quilos, quando cheguei aos 17 quilos, eu tinha os pulsos a rebentar. Eu não podia com os braços. E então não, eu tenho que dar nos braços porque senão eu não posso com o peso quando estou a fazer o agachamento. Não pode ser. Então comecei a dar forte nos superiores e agora já não tem nada a ver, apesar de ter ando ali ainda um bocado à procura da forma de colocar as mãos, se pronado, se supinado, ainda ando ali um bocadinho à procura, mas já não tem nada a ver, já não sinto aquele sofrimento todo. Portanto, é tudo uma cadeia, é tudo necessário. É necessário pensarmos que temos que comer bem para conseguir evoluir no treino, é necessário pensarmos, não falámos no descanso, saltámos essa parte, mas é necessário ter dias de descanso. Para quem começa, então, é necessário descansar mesmo, porque levamos uma sova das boas e dormir é muito importante. E então temos que encarar isto como uma forma como vamos encarar a vida daqui para a frente, porque se for só para um dia ou para uma semana, não vale a pena, vai haver resultados. E então, acho que sim, Exatamente. estamos no bom caminho. E isso lá está, é uma grande mudança e mesmo essa mentalidade acaba por ser a mentalidade certa, que é a mentalidade de progressão, de ir para a frente sempre com o objetivo de ser melhor e em todos os aspectos. Ou seja, não olharmos exclusivamente só para o treino, ou só para a alimentação, ou só para o descanso, mas conseguirmos É um todo. enquadrar exatamente todas estas variáveis, por assim dizendo, e melhorarmos o nosso estilo de vida, os nossos hábitos diários. E como tu disseste, a rotina é muito importante, tanto a rotina de sono, a rotina dos treinos, a rotina da alimentação, os horários, a quantidade de comida, Estava-me a aquelas acontecer, horas. estava-me a acontecer uma coisa chata, que era à noite, quando é a parte do jantar,
O meu jantar normalmente é a sopa, para quem não sabe, está no plano alimentar. Faço uma sopinha, faço o meu shake proteico e uma peça de fruta. Uma ou duas, não estou bem recordada, mas é algo assim do género. E o que é que acontece? Se a sopa tiver muita água, eu já não a posso, eu tenho que a triturar, porque vai-me influenciar na qualidade de sono. Eu vou-me Sim, levantar de noite para ir à uma casa de bexiga. banho. E depois, com a proteica, com a proteína, não é? Porque leva o leite ou a água, já era demasiado líquido e eu levantava-me durante a noite para ir à casa de banho. Portanto, sopa que seja muito líquida não pode ser. Tenho que a triturar, tenho que meter mais qualquer coisa lá para dentro para ficar mais basta e assim Exatamente. a coisa já vai. Aguentar. É tudo um processo. É tudo um processo de ouvirmos também o nosso corpo. Há uns dias, na semana passada, estava a comentar com o Pedro, tive um casamento. E os casamentos são aqueles eventos sociais que uma pessoa depois, não é, para controlar aquilo que comes, as horas que comes, é muito difícil. Mas consegui portar-me bem. E E o que é que o que é que acontece? eu No tinha dia, dito? para ser feliz. Para no casamento e ser feliz, olha, vai, diverte. Foi mesmo assim, diverte. Exatamente. Disse só, come Mas eu mais gastei lá fruta, come tudo o que mais eu comi. vegetais e Foi diverte. o que eu fiz. Exatamente. E E é. gastámos tudo na pista de dança. E no dia a seguir ao casamento, eu nesse dia fiz o descanso, não é? E no dia a seguir ao casamento eu tinha o meu treino, que era de superiores. E eu disse ao Pedro que eu não consigo treinar. Eu sinto o meu corpo mesmo muito cansado, eu não vou fazer nada. Portanto, hoje vou descansar, amanhã já treino normal. E foi isso que fizemos. No dia a seguir estava muito cansada porque as horas de sono tinham sido diferentes. Apesar de ter dormido o mesmo número de horas, mas o sono não é igual. Depois de termos uma rotina, e então preferi não treinar e no dia a seguir treinar com tudo. Também é um treino pesadinho, no dia a seguir, não é? É posterior e glúteo. E já treinei com tudo. E naquele dia descansei. E soube-me pela vida. Exatamente. E se tu fizesses o contrário, ou seja, se fosses treinar nesse dia, irias ficar ainda mais cansado e depois irias para o dia a seguir, irias fazer o treino posterior e glúteo e não ias fazer um treino de jeito, porque acabavas por não estar descansada, Está cansada. por assim dizendo. E lá está, e aí disseste bem, referiste bem, até foi uma coisa que não falámos muito nesta live e que é muito importante, que é a questão do descanso. E disseste bem, às vezes é preciso também nós próprios sabermos ouvir o nosso corpo, porque muitas vezes o próprio stress no dia a dia, determinados eventos que possam acontecer, ou existir uma semana com mais trabalho, ou existir algum problema a nível familiar, é o suficiente para influenciar, neste caso, o stress que é imposto sobre o nosso organismo, é o suficiente para influenciar o nosso descanso e termos um pior descanso, e é o suficiente para influenciar uma baixa de rendimento a nível dos treinos. E uma pessoa não pode ficar martirizada, nem frustrada, nem pode criar sentimentos negativos com este tipo de situações, porque elas vão acontecer, as semanas não são todas iguais, os dias não são todos iguais, há dias que vamos estar melhores, há dias que vamos estar piores, há dias que vamos ter mais exposição, há dias que vamos fazer um treino, fazemos um treinaço e está tudo às mil maravilhas, há outro dia que não temos vontade nenhuma para treinar, vamos treinar, começamos a treinar, a vontade começa a aparecer e fazemos também um treinaço. Há um dia que estamos de racho, não vamos conseguir treinar, é preferível não treinar, descansar bem, se for preciso parar ali 2 dias e depois voltar a treinar. E isto é uma questão bastante importante. E mesmo ali, Ouvir neste o corpo. caso, exatamente, eu estruturo os treinos sempre de forma a que haja uma recuperação, principalmente de semana para semana, e para que consigamos progredir sempre semanalmente a nível dos treinos e que no longo prazo vamos estar sempre melhores. E se nós olharmos agora como é que estão os treinos e se olharmos para o início, há uma grande diferença, não só no volume, ou seja, na quantidade de séries semanais que fazemos, mas também na carga que acabamos por utilizar. E daqui a um ano também vai estar diferente, vai estar melhor. Vamos colocar mais carga, vamos evoluir bastante neste ano. E isso acaba por ser o mais importante e perceber que lá está, o tempo vai passar, independentemente daquilo que vamos fazer, independentemente da forma como vamos sentir, o tempo vai passar.
Agora cabe-nos a nós fazer as coisas e encarar as coisas com uma mentalidade ou com uma perspectiva mais positiva, com uma mentalidade de fazer as coisas e ter que fazer as coisas, e também com uma mentalidade de quando temos que parar para depois voltar. E isso é bastante importante e atualmente, devido a tudo, pronto, se formos falar aqui um bocado do contexto atual, que o tempo passa a correr, é tudo a correr, uma pessoa vê séries, é tudo a correr, no sentido, da história em si, o que passa na série, vês notícias, é uma data de notícias, ou seja, o nosso dia-a-dia acaba sempre por conter muita informação e mesmo a nossa própria capacidade até para processar informação do ser humano até tem diminuído ao longo dos anos. É, e a realidade é o quê? É que é tudo muito rápido, é tudo muito rápido. Só que o tempo não é assim tão linear e há dias que não vamos estar assim tão rápidos, por assim dizer. Não vamos ter. Ou seja, os objetivos que nós queremos atingir é dia a dia a fazer aquilo que temos que ser feito e eles vão lá estar mais à frente. Às vezes as pessoas querem o quê? Querem fazer hoje para ter o resultado já amanhã e isso não acontece. E às vezes em terem essa mentalidade, não é? Não terem a mentalidade de atingirem o resultado lá na frente, o que é que vai acontecer? É se eu falhei hoje, já está mal, porque eu quero o resultado para amanhã, então não podia falhar hoje. E com essa mentalidade falha, vem a frustração, depois vêm comportamentos compensatórios, seja de uma forma positiva ou negativa, como aquela mentalidade, hoje é para estragar, então se é para estragar, é para comer até rebentar, por exemplo. Hoje é sexta-feira, it's Friday, né? E o Tenho pessoal muitos, tenho vai... muito pessoal de ginásio, meus amigos, que me perguntam, então, mas o teu PT não te diz que tens como é que é? Um cheat meal day? Eu, não. Não. Eu posso, não, eu posso comer tudo. Eu posso errar, se calhar, um bocadinho nessa hora, mas é só nessa hora, não é o dia. Nada disso. E mesmo a Nem cheat pensar. meal, e mesmo a cheat meal muitas vezes não é o problema da cheat meal em si, é o problema do comportamento e da forma como ela acaba por ser encarada. E isto porquê? Porque as pessoas quase que olham para a cheat meal como um momento que vão ter prazer Dia na da semana. liberdade. E, exatamente. E as pessoas acabam por não ter aquele pensamento ou acabam por não desenvolver a mentalidade de que, ok, se eu comer para me satisfazer, não naquele prazer que estão à procura que a comida vai oferecer, porque não vai oferecer esse prazer. Muitas vezes, determinados prazeres que as pessoas andam à procura na comida é a falta de outras coisas e não vão obter aquele prazer na comida. E muitas vezes isto está ligado a situações mais emocionais, está ligado também com situações de infância e pré-adolescência, determinadas associações emocionais que são feitas com o comportamento alimentar. E às vezes as pessoas acabam por estar perdidas, por assim dizendo. E às vezes esse tipo de comportamentos, como aquela liberdade ou aquela cheat meal, temos que perceber o quê? Qual é que é a tua necessidade para fazer a cheat meal? E a pessoa diz, porque não tem isto e aquilo. Ok, se não tens isto e aquilo e apetece ter isto e aquilo na alimentação, então vamos colocar aquilo nas quantidades adequadas. E depois vamos ver se ainda achas que faz sentido fazeres a cheat meal. Porque as pessoas preconizam o quê? Para ter aquele prazer, para fugir à rotina, para géneros de justificações. E eu falo nisto porque também já cheguei a fazer cheat meals, também já tive um bocado essa mentalidade, como tu estás a dizer, ter o fim de semana mais livre ou ter ali uma refeição mais livre. E depois uma pessoa começa a pensar e pensa assim, mas porquê é que eu faço isto? E depois começas a olhar o que é que as pessoas justificam ou argumentam para fazer a refeição livre. E começas a pensar, Yes. ok, mas eu não sinto falta de nada, não sinto falta daquele alimento, se eu gosto daquilo que eu como todos os dias, isso para mim não é problema nenhum comer aquilo que eu como, porque é que eu hei de estar a comer porcaria só porque sim? E isso acaba por...
Ou seja, a ideia por trás da cheat meal acaba por trazer determinados comportamentos que depois vão tornar determinados comportamentos aceitáveis. Isto porquê? Porque quando nós repetimos determinado comportamento, acabamos por aceitar ou criar uma aceitação com determinado comportamento, e depois acontece, exatamente, acontece ao domingo, e depois determinada semana aconteceu a meio da semana, passado um mês ou 2 meses é cheat meal 3 vezes durante a semana, e exatamente, e depois acabam por não conseguir fugir dessa rotina comportamental, por assim dizendo. E todas as justificações são utilizadas, que dizem que traz benefícios para o metabolismo, principalmente quando estamos em déficit calórico, devido à regulação hormonal que traz, porque aumenta os níveis de leptina, e isso não acontece dessa forma, porque ou seja, quando nós estamos em déficit calórico e temos os níveis de leptina diminuídos, nós precisamos pelo menos ali 2 semanas de calorias mais altas, ali um pequeno refeed, seja em calorias de manutenção ou um ligeiro excedente calórico, para conseguirmos aumentar ali os níveis de leptina e regularmos a nossa saciedade. E isso não vai acontecer só numa refeição. Então quase que tornam o comportamento aceitável sem terem conhecimento daquilo que estão a fazer. Então aquilo que eu pergunto sempre, ok, cheat meal, sim, cheat meal em que sentido? Ok, vais comer alguma coisa que seja diferente, mas que esteja dentro do plano, ou seja, um dia tens mais tempo para cozinhar, fazes um guisado com mais tempo, fazes algo no forno, por exemplo, e aproveitas e adquires também o gosto para cozinhar, porque muitas pessoas acabam por não ter prazer em cozinhar, e cozinhar dá prazer no sentido em que estamos a fazer alguma coisa e que vamos gostar do resultado final, e quando cozinhamos, normalmente cozinhamos para mais pessoas, e acabas também por ter esse sentimento de gratificação que acaba também por ser positivo depois naquilo que é a mentalidade e que é o comportamento. E às vezes é melhor do que, por exemplo, ir ali ao McDonald's, em que em 5 minutos és atendido, em que comes em 10 minutos e passado 45 minutos tens fome. A mesma fome. E pagaste 7 € para estar com fome. Sim. É horrível. E acho que também ficares a ambicionar que chegue o dia da cheat meal também não faz bem psicologicamente. Exatamente. Isso também não é bom. Portanto, se houver um equilíbrio na dieta, se houver de tudo o que as pessoas gostam, que é uma coisa que o Pedro pergunta logo ao início, se há alguma coisa que tu não gostes de comer. Eu por acaso sou de boa boca, não tenho assim nada de coisa que não gosto muito, mas é das coisas que pergunta logo e não é nada difícil. Eu faço uma alimentação normal, eu como normal. É só isso, eu como normal. Se calhar como um bocadinho mais legumes do que comia antes, e como um bocadinho mais, com mais quantidade, não como mais burrices, mas faço uma alimentação completamente normal. Não tenho que quando vou para algum sítio, ou se é para irmos comer a algum sítio, não tenho, olha, pronto, é normal, chega ali e se calhar restringe a determinados alimentos, como aos fritos e essas coisas, e opto por, em vez de, por exemplo, num bitoque, se vamos comer um bitoque, eu opto por comer as febras com o arroz, em vez de pedir as batatas fritas, com o arroz e a salada. E pronto, eu já não sou uma esquisitoide, eu apenas não quero fritos, pronto. Completamente normal, não é preciso fazer um filme de 7 cabeças, é preciso só criar um modo saudável de comer. Exatamente. E lá está uma questão: sentes vontade de comer batatas fritas? Sentes falta de comer batatas fritas? Não. Exatamente, e essa é massa com frango. Muitas vezes a chave da questão, que é o quê? As pessoas só sentem falta daquilo que comem. É verdade. E se nós pensarmos bem nessa questão, uma pessoa que coma mais frequentemente um determinado alimento, ou por exemplo, uma pessoa que coma um alimento diariamente, se há um dia que não come esse alimento, vai estranhar, pode ficar chateado, E atenção que isto principalmente acontece bastante com os adolescentes. Vou dar aqui um exemplo prático.
E até vou dar um exemplo meu, que era o quê? Quando eu estava habituado, por exemplo, na altura a comer choca-pique em determinada altura do dia. E o que é que acontecia? Quando acabava os cereais e não comprava, eu chateava-me com os meus pais, porque queria ir comer choca-pique e já não havia. Bem, agora vamos ver o comportamento atual. Acaba o choca-pique, eu não vou ficar chateado com ninguém. Porque isso não. Primeiro, não faz sentido. Segundo, se não há choca-pique, vou comer outra coisa qualquer. E isto é uma mudança de mentalidade. E isto porquê? Porque lá está, é a tal expectativa em irmos fazer determinada refeição em que vamos retirar alguma sensação daquela refeição, ok? E na adolescência é mais difícil também nós controlarmos o nosso comportamento e temos sempre as emoções à flor da pele, e esta também é a realidade. E numa fase adulta já não deve de ser assim. Há pessoas que acontece, continuam assim, mas há outras, pronto, que evoluem por assim dizendo. E lá está, não há aquele alimento, há outro alimento. Agora, vamos ver assim, e vamos comparar duas situações. Quem tem uma alimentação muito rotineira, ou seja, que acaba por fazer sempre as mesmas refeições, sempre os mesmos alimentos, é muito mais fácil cumprir com o plano do que uma pessoa que está sempre a mudar, está sempre a variar, que quer sempre outra coisa, quer sempre algo mais. E muitas vezes lá está, o problema não está na alimentação em si, muitas vezes está na nossa mentalidade e na nossa perspectiva com aquilo que é a alimentação. Se nós queremos atingir determinado objetivo, nós temos que comer de determinada forma, temos que ter determinados hábitos, como por exemplo o hábito de pesar a comida, para sabermos as quantidades que estamos a ingerir, a ingestão calórica, dos diferentes macronutrientes também, isso acaba por ser importante. E se queremos atingir aqueles objetivos, nós temos que fazer isso. Agora, aquelas pessoas que querem variar, querem fazer tudo e querem atingir aquele objetivo, não vão conseguir. Por isso não digam que querem atingir aquele objetivo se não estão dispostos a fazer aquilo que tem que ser feito. E muitas vezes é mais fácil que aquilo que nós pensamos e que vocês pensam neste caso também, porque muitas vezes qual é que é a ideia associada? Eu para ficar assim tenho que deixar de comer isto, aquilo, o outro, tenho que fazer restrições, tenho que treinar desta forma, e muitas vezes não é nada disso. E pronto. Entrando aqui na última questão, Vera, estás satisfeita com os resultados atuais? Recomendarias o acompanhamento? A quem e para que tipo de situações e o porquê? É claro que aconselho, muito. É muito fácil, é muito prático. E eu digo imensas vezes isto às minhas colegas, que é, eu que treino em casa, eu estou a ter estes resultados. Imaginem se eu tivesse a possibilidade de ir para um ginásio, porque um ginásio perto de mim está a mais ou menos a 35 km de distância. Não compensa nada, porque eu saio às 6 da tarde do trabalho e ir para o ginásio não conseguia fazer o resto da vida. Então tenho que treinar em casa. Imaginem ter este acompanhamento e ter um ginásio. Os resultados iam aparecer muito mais rapidamente. Pessoas que estejam, raparigas, rapazes, o que seja, que estejam realmente motivados e que queiram realmente atingir um certo e determinado objetivo, acho que ninguém se vai arrepender. Agora, quem esteja só postar, não vale a pena. Isso, porque tem mesmo, para se ter resultados, tem mesmo que seguir o plano à risca. Não é nada difícil, não é nada do outro mundo, não é nada que não se consiga fazer, mas é preciso estar focado sobre tudo isso. É preciso estar focado e é preciso querer realmente atingir. É preciso querer. É exatamente. Querer e fazer. Há muita gente que quer, mas não quer fazer. Sofrer muito. Sofrer muito. Exatamente. E tu disseste uma coisa e bem, que lá está, com o aparecimento dos resultados também traz outra motivação. E muitas vezes, muitas pessoas acabam por desistir porque não conseguem atingir quase nenhum tipo de resultados e acabam por ficar desmotivadas. E a realidade é que quando nós fazemos as coisas da forma correta para os objetivos que queremos atingir, e isto é muito importante porque muitas vezes as mulheres têm determinados objetivos e estão a treinar de forma a que vão atingir outros objetivos e não aqueles que pretendem. Muitas vezes também a expectativa que temos em relação aos objetivos, e convém ter expectativas realistas, seja no tempo, seja naquilo que têm que fazer, e
e seja na consistência que têm que ter para atingir determinado tipo de resultados. Isto também acaba por ser muito importante, e a conversa que eu tenho sempre, neste caso no meu Instagram, e as conversas que eu tenho contigo, é sempre na mentalidade do longo prazo. Sim, os resultados, e se nós olharmos para o primeiro mês, para o segundo mês, já se nota diferenças, já se nota até bastante a nível da redução de gordura e ganho de massa muscular, principalmente a nível do glúteo, e é claro que isso traz, lá está, a motivação para fazeres mais e melhor. E isto também comer mais, perdi peso. Sim, é verdade. E isto também acaba por ser muito, muito importante, estes pequenos resultados, estas pequenas conquistas que vão acontecendo, que também trazem aquele gosto acrescido pelo processo e por fazer as coisas, e até mesmo depois a sensação de capacidade de passar o tempo e dizer, olha, eu estes 2 meses, estes 3 meses eu consegui fazer tudo. Tenho orgulho em mim por conseguir fazer tudo, independentemente dos meus dias, de às vezes sair às 6, só chegar a casa às 7, estar a treinar até às 9 e ir-me deitar às 10, por exemplo. E isso acaba por trazer uma sensação de capacidade, autoconfiança, mesmo autoestima, de estarmos a fazer algo que muitas pessoas podem considerar que é algo egoísta, mas não é, e é algo que vai, neste caso, entre aspas, aumentar o amor próprio, porque isto é mesmo assim, a relação que nós temos connosco próprios, se nós não trabalharmos essa relação, e essa relação trabalha-se com os nossos hábitos diários, nós também não vamos conseguir tratar os outros, por assim dizendo, da melhor forma. E se nós tratamos nós próprios, o nosso contexto, o nosso redor, vai ser sempre beneficiado com isso, seja depois com a nossa motivação diária, a diversão, a mesma disponibilidade, porque quando tudo está mal, por assim dizendo, quando não nos cuidamos nós próprios, quando não olhamos ao espelho e não gostamos do que vemos, quando temos hábitos que não conseguimos quebrar esses hábitos e não estamos a gostar daquilo que estamos a fazer, e quando nós estamos nesse tipo de situações, todo o nosso contexto vai se tornar negativo, porque nós vamos influenciar negativamente o contexto. Se estivermos no extremo oposto, se gostarmos daquilo que fazemos, se temos determinado propósito, se gostamos daquilo que vemos ao espelho, se gostamos dos nossos hábitos diários e se eles estão a trazer resultados, vai-nos trazer aí uma aura positiva, por assim dizendo, e vamos influenciar positivamente o nosso contexto, e as pessoas que também estão à nossa volta também notam essas diferenças. É claro que vai haver sempre um dia ou outro que não vamos ter paciência, mas isso faz parte. Faz parte. O dia a seguir ao treino 1. Meu Deus. A parte da manhã. O que é isto? O que é isto? O que é isto, meu Deus? Dói tudo, dói respirar, dói tudo, sei lá. Muito bem, Vera. Mas faz parte. Exatamente. Terminamos assim a nossa live. Se quiseres deixar aí alguma mensagem final, podes deixar. Eu que vou-te agradecer por teres participado, por termos passado aqui esta horinha Obrigada. à conversa. Se quiseres deixar aí uma mensagem final para quem vai ver a live depois ou para quem nos escutou até ao fim. Meninas, não desistam, principalmente vocês que sofremos mais, não é? Porque o trabalhar o glúteo é sempre... Eu sempre digo que as mulheres deviam nascer todas com glúteo abençoado e ricas. Como isso não é possível, temos que trabalhar muito, por isso não desistam. Sermos bem acompanhadas, se formos acompanhadas pelo Pedro, tenho a certeza que todas vamos chegar a um ponto em que todas estamos satisfeitas. Vamos sentir todas as diferenças e por isso, força, não desistam. Exatamente, é muito importante não desistir. Consistência, dar continuidade, pronto, ou seja, o não desistir e o foco são aí fatores muito importantes para quem quer atingir mudanças. Como tu já comentaste na live, de nada adianta fazer durante uma semana e depois deixar de fazer, que isso não vai trazer resultados nenhuns. Mais uma vez, obrigada, Vera, por teres participado, por este bocadinho. Obrigada, eu. E aí o resto, ou um bom fim de semana neste caso, e vamos falando, e também desejar aqui um bom fim de semana neste caso, às minhas seguidoras, e ouçam a Vera. Se treinarem, se tiverem acompanhamento com o Pedro, vão ter resultados. Muitos, muitos, muitos.